Vamos abrir nossas Bíblias, né? Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vou fazer novamente toda a leitura que fizemos na semana passada, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16, tá? Leia comigo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Diga amém. Queridos, na semana passada nós começamos a falar essa porção, dando ênfase ao conceito de corpo de Cristo. Isso partindo da estrutura do pensamento da epístola, em que nós temos na segunda parte da epístola, no capítulo 3, a figura de um corpo, no capítulo 5, 4, o corpo, no capítulo 5 nós temos a figura da noiva, e no capítulo 6 a figura de um exército. Isso dentro do pensamento desta epístola, o pensamento de Paulo estruturado nessa epístola aos Efésios, a ideia é que os 3 primeiros capítulos, Paulo apresenta a obra de Deus, do Deus Trino. Ao falarmos em Deus Trino, a ênfase sempre é a obra, é sempre o aspecto econômico, né? Ou seja, a revelação de Deus enquanto uma triunidade está vinculada à obra que ele realiza e não necessariamente seria uma doutrina especulativa quanto ao ser divino, que é incognoscível, que é inescrutável, né? Então não temos nós nenhum tipo de presunção ou pretensão de querer vasculhar esse campo inefável, esse campo que não existe nenhum horizonte para os nossos olhos, nenhuma palavra, porque Deus, ele está além de qualquer criatura, além de qualquer criação, além de todo o cosmo. Por isso nós decidimos tomar o aspecto da triunidade divina mostrada na Escritura no âmbito da obra divina, como Paulo coloca aos Efésios capítulo 1. E ele diz então que essa obra divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo resume-se numa obra de um propósito eterno elaborado na eternidade, que passa pelo tempo, pelo cumprimento, mediante a obra de Jesus Cristo, que é obra de redenção, que se traduz na ideia de reconciliação. A cruz de Cristo, enquanto o epicentro de onde emana a graça suficiente e toda a revelação do amor divino para que os homens se encontrem aqui na cruz. A cruz é o lugar de encontro de todos aqueles que um dia se dispersaram por causa do seu coração egoísta, por causa do pecado. Aqueles que se desintegraram de Deus e da sua criação, que se tornaram errantes, são agora trazidos de volta, atraídos pelo poder da cruz.